Sarah J. Maas. Série Corte. Livro 1. Corte de Espinhos e Rosas. Capítulo 38. Tentei não olhar para o braço esquerdo, enquanto esfregava o chão do corredor. A tinta, que na luz era na verdade de um azul escuro, quase preto, parecia uma nuvem em meus pensamentos. E estes já eram desalentadores o suficiente antes de eu ter me vendido para Rissande. Não conseguia encarar o olho na palma da mão. Eu tinha uma sensação absurda e permanente de que ele me observava. Mergulhei a escova grande no balde que os guardas de pele vermelha tinham atirado em meus braços. Eu mal conseguia entendê-los com aquela boca cheia de dentes amarelos. Mas, quando me deram a escova e o balde e me empurraram para um longo corredor de mármore branco, entendi. Se não estiver limpo e brilhante na hora do jantar, disseram um deles, com os dentes estalando enquanto sorria, vamos amarrá-lo ao espeto e virar você algumas vezes sobre a fogueira. Com isso, saíram. Eu não fazia ideia de quando seria o jantar. Então, comecei a limpar freneticamente. Minhas costas já doíam como fogo, e não fazia meia hora que eu estava esfregando o corredor de mármore. Mas a água que me deram estava imunda. E quanto mais eu esfregava o chão, mais ele ficava sujo. Quando fui até a porta para pedir um balde de água limpa, vi que estava trancada. Ninguém me ajudaria. Um trabalho impossível. Um trabalho para me atormentar. O espeto. Talvez fosse essa a fonte dos gritos constantes na masmorra. Será que algumas voltas sobre o fogo derreteriam toda a carne em mim? Ou apenas me queimariam a ponto de me forçar a fazer outro acordo com o Rissande? Xinguei, enquanto esfregava com mais força. Os pelos duros da escova se amassando e sussurrando contra os azulejos. Um arco-íris marrom se formava em seu rastro. Eu grunhi quando mergulhei a escova de novo. Água imunda e acompanhou, pingando no chão. Um rastro de sujeira marrom aumentava a cada escovada. Respirando rapidamente, atirei a escova ao chão e cobri o rosto com as mãos molhadas. Abaixei a mão esquerda quando percebi que o olho pressionava minha bochecha. Tomei fôlego para me tranquilizar. Tinha de haver um modo racional de fazer aquilo. Tinha de haver algum truque de dona de casa. O espeto, amarrado ao espeto, como um porco assado. Peguei a escova de onde ela havia quicado para longe e esfreguei o chão até minhas mãos latejarem. Parecia que alguém espalhara lama por todo lugar. A sujeira estava, na verdade, se transformando em lama quanto mais eu esfregava. Eu provavelmente choraria e imploraria por piedade quando eles me girassem naquele espeto. Havia linhas cobrindo o corpo nu de Claire. De que instrumento de tortura teriam vindo? Minhas mãos tremeram e apoiei a escova. Eu podia enfrentar uma minhoca gigante, mas levar no chão? Aquela era tarefa impossível. Uma porta se abriu com um clique em algum lugar no fim do corredor. E fiquei de pé. Uma cabeça ruiva se virou em minha direção. Suspirei aliviada. Lucien. Não era Lucien. O rosto que se virou para mim era feminino. E estava sem máscara. Ela parecia, talvez, um pouco mais velha que a Amaranta. Mas a pele de porcelana tinha uma cor exótica, agraciada com um leve rosado nas bochechas. Se o cabelo ruivo não fosse indicativo o suficiente, quando os olhos vermelhos encontraram os meus, soube quem era. Fiz uma reverência com a cabeça para a senhora da corte outonal, e ela devolveu
uma leve inclinação com o queixo. Imaginei que fosse honra o suficiente. Pudera ela seu nome no lugar da vida de meu filho, disse ela, a voz doce, como maçãs aquecidas pelo sol. Devia estar na multidão naquele dia. Ela apontou para o balde, com a mão longa e esguia. Minha dívida está paga. A senhora desapareceu pela porta que tinha aberto. E eu podia jurar que tinha sentido o cheiro de castanhas assadas e fogueira crepitantes logo atrás. Somente depois que a porta se fechou, percebi que deveria ter agradecido a ela. E apenas depois que olhei para o balde, percebi que eu escondi o braço esquerdo atrás do corpo. Eu me ajoelhei ao lado do balde e mergulhei os dedos na água. Eles saíram limpos. Estremeci, me permitindo um momento para abraçar os joelhos, antes de jogar um pouco de água no chão. E a observei lavar a sujeira. Para a tristeza dos guardas, eu havia completado a tarefa impossível. Mas no dia seguinte, sorriram para mim, quando me jogaram em um quarto imenso e escuro, iluminado apenas por algumas velas, e apontaram para a lareira alta. A criada derramou lentilhas nas cinzas. Grunhiu um dos guardas, jogando um balde de madeira para mim. Limpe, antes que o ocupante volte, ou ele vai arrancar sua pele, tira por tira. A porta bateu. Ouvi o clique da tranca. E estava sozinha. Separar lentilha de cinzas e brasas. Ridículo. Um desperdício. E eu me aproximei da lareira apagada e estremeci. Impossível. Olhei em volta do quarto. Nenhuma janela. Nenhuma outra saída. Exceto aquela pela qual eu fora tirada. A cama era enorme e estava perfeitamente arrumada. Os lençóis pretos e de seda. Não havia mais nada no quarto, além da mobília básica. Nem mesmo roupas jogadas, ou livros, ou armas. Era como se o ocupante jamais dormisse ali. Eu me ajoelhei diante da lareira e acalmei a respiração. Eu tinha olhos atentos. Lembrei. Conseguia ver coelhos escondidos na vegetação rasteira. E encontrar a maioria das coisas que queria permanecer oculta. Ver as lentilhas não poderia ser tão difícil. Suspirando, entrei mais na lareira e comecei. Eu estava errada. 2 horas depois, meus olhos queimavam e doíam. E embora tivesse varrido cada centímetro daquela lareira, havia sempre mais lentilhas. Mais e mais. Que de algum jeito eu não vira. Os guardas jamais disseram quando o dono do quarto voltaria. Então, cada tique do relógio sobre a lareira se tornava um aviso de morte. Cada passo do lado de fora da porta me fazia pegar o atiçador de ferro, encostado contra a parede da lareira. Amaranta jamais dissera nada sobre revidar. Jamais especificara que eu não tinha permissão de me defender. Pelo menos, eu cairia lutando. Catei a cinza diversas vezes. Minhas mãos estavam agora pretas e manchadas. As roupas cobertas de fuligem. Certamente não haveria mais. Certamente. O relógio emitiu um tique. E peguei o atiçador quando fiquei de pé, de costas para a lareira, com um espeto de metal atrás de mim. A escuridão entrou no quarto, fazendo as velas tremeluzirem como uma brisa beijada pela neve. Segurei o atiçador com mais força, pressionando contra a pedra da lareira, mesmo quando a escuridão profunda se apoiou na cama e assumiu uma forma familiar. Por mais que seja maravilhoso ver você, Fairy, querida, disse Rissante, jogado na cama, a cabeça apoiada em uma das mãos. Quero saber por que está vasculhando minha lareira.
Dobrei os joelhos levemente, preparando-me para correr, para me abaixar, para fazer qualquer coisa que me levasse até a porta. Tão longe. Eles disseram que eu precisava limpar lentilhas das cinzas, ou você arrancaria minha pele. Eles disseram, um sorriso felino. Devo agradecer a você por essa ideia? Sibilei. Ele não tinha permissão de me matar. Não por causa do acordo com a Amaranta. Mas havia outras formas de me ferir. Ah, não. Cantarolou Rissante. Ninguém descobriu a respeito de nosso pequeno acordo ainda? E você conseguiu ficar calada? A vergonha está sufocando? Trinquei o maxilar e apontei para a lareira com uma das mãos. O atiçador ainda atrás de mim. Está limpo o suficiente para você? Porque havia lentilhas na minha lareira para início de conversa. Lancei um olhar inexpressivo para ele. Um dos afazeres domésticos de sua amante, imagino. Disse ele, examinando as próprias unhas. Aparentemente, ela ou seus comparsas acham que vou me divertir com você. Minha boca secou. Ou é um teste para você? Consegui falar. Disse que apostou em mim, em minha primeira tarefa. Ela não pareceu satisfeita com aquilo. E por que a Amaranta iria me testar? Não desviei daquele olhar violeta. Badia de Amaranta. Chamaram Lucien uma vez. Você mentiu para ela. Sobre Claire. Sabia muito bem como eu era. Rissante se sentou em um movimento fluido e apoiou os antebraços nas coxas. Tanta graciosidade contida em uma forma tão poderosa. Eu matava no campo de batalha antes de sequer você ter nascido. Dissera ele a Lucien. Eu não duvidava. A Amaranta faz os jogos dela, disse ele simplesmente. E eu faço os meus. As coisas ficam bem entediantes aqui embaixo, dia após dia. Ela o deixou sair para a noite da fogueira e, de alguma forma, escapou para deixar aquela cabeça no jardim. Ela me pediu para colocar a cabeça no jardim. E quanto à noite da fogueira, Rissante me olhou de cima a baixo. Tive meus motivos para sair naquela noite. Não pense, Fairy, que isso não me custou nada. Ele sorriu de novo, e o sorriso não chegou aos olhos. Vai soltar esse atiçador? Ou devo esperar que comece a empunhá-lo em breve? Engoli um xingamento e mostrei o atiçador, mas não soltei. Um esforço de coragem, mas inútil, disse ele. Verdade, verdade absoluta, quando Rissante sequer precisava tirar as mãos dos bolsos para segurar a mente de Lucien. Como você ainda tem tanto poder e os outros não. Achei que ela tivesse tomado os poderes de todos. Rissante ergueu uma sobrancelha escura e feita. Ah, ela levou meus poderes. Isto. Senti uma carícia das garras contra minha mente. Recuei um passo, me chocando contra a lareira. A pressão em minha mente sumiu. Isto é apenas um resquício. As sobras com os quais posso brincar. Seu Tamlin tem força bruta e o poder da transfiguração. Meu arsenal tinha uma variedade muito mais mortal. Eu sabia que ele não estava blefando. Não depois de sentir aquelas garras na mente. Então, não pode se transformar. Isso não é uma especialidade dos grãos-senhores? Ah, todos os grãos-senhores podem. Cada um de nós tem uma fera inquieta sobre a pele, rugindo para sair. Enquanto seu Tamlin prefere pelos, acho asas e garras mais divertidas. Um toque frio beijou minha coluna.
Pode se transformar agora? Ou ela também levou isso? Tantas perguntas de uma pequena humana. Mas a escuridão que pairava ao seu redor começou a se contorcer e girar e se acender quando Rissande ficou de pé. Pisquei e tinha terminado. Ergui o atiçador de ferro, apenas um pouco. Não é uma transformação completa, entende? Falou Rissande, estalando as garras afiadas, como lâminas que substituíram seus dedos. Abaixo do joelho, a escuridão manchava a pele de Rissande, mas garras também reluziam no lugar dos dedos dos pés. Não gosto muito de me render totalmente ao meu lado mais primitivo. De fato, ainda era o rosto de Rissande, seu corpo poderoso e masculino, mas, iluminadas atrás dele, surgiam imensas asas membranosas e pretas, como um morcego, como Ator. Rissande as fechou cuidadosamente atrás do corpo, mas a garra solitária no ápice de cada asa despontava acima dos ombros largos. Horrível, assombroso, o rosto de 1000 pesadelos e sonhos. Aquela parte inútil de mim se agitou diante da visão, do modo como a luz da vela brilhava pelas asas, iluminando os veios, do modo como a luz refletia de suas garras. Rissande virou o pescoço, e tudo sumiu com um lampejo. As asas, as garras, os pés, deixando apenas o homem para trás, bem vestido e inabalado. Não vai fazer nenhuma tentativa de elogio? Eu tinha cometido um erro, muito, muito grande, ao oferecer minha vida a ele. Mas falei, você já tem uma opinião muito forte sobre si mesmo. Duvido que os elogios de uma pequena humana importem para você. Rissande soltou uma gargalhada que percorreu meus ossos, aquecendo meu sangue. Não consigo decidir se deveria considerá-la admirável ou muito burra por ser tão ousada com um grão-senhor. Apenas perto dele, eu tinha dificuldade de manter a boca fechada. Parecia. Então, ousei perguntar. Sabe a resposta para o enigma? Está trapaceando? Ela não falou que eu não podia pedir ajuda. Sim, mas depois de espancar você até que caísse, ela ordenou que nós não ajudássemos. Esperei, mas Rissande balançou a cabeça. E mesmo que eu quisesse ajudar, não poderia. Ela dá a ordem. E todos nós curvamos. Rissande limpou um fiapo do casaco preto. É bom que ela goste de mim, não é? Abri a boca para insistir, para implorar a ele, se aquilo significasse liberdade imediata. Não, desperdice seu fôlego, aconselhou Rissande. Não posso lhe dizer. Ninguém aqui pode. Se ela ordenasse que parássemos de respirar, teríamos de obedecer também. Ele franziu a testa para mim e estalou os dedos. A fuligem, a sujeira, a cinza sumiram de minha pele, me deixando tão limpa quanto se tivesse tomado banho. Pronto, um presente, por ter coragem de sequer perguntar. Lancei a ele um olhar inexpressivo, mas Rissande indicou a lareira. Estava impecável, e meu balde estava cheio de lentilhas. A porta se abriu por vontade própria, revelando os guardas que tinham me arrastado até ali. Rissande gesticulou com a mão preguiçosa para eles. Ela cumpriu a fazer. Levem-na de volta. Os guardas me agarraram, mas Rissande exibiu os dentes, em um sorriso que era qualquer coisa menos amigável. E os guardas pararam. Chega de afazeres domésticos. Chega de trabalhos, ordenou ele, a voz parecendo um ronronar erótico. Os olhos amarelos dos guardas ficaram vítreos
e inexpressivos. Os dentes afiados reluziram quando as bocas se abriram. Digam isso aos demais também. Fiquem longe da cela da humana e não a toquem. Se tocarem, deverão pegar as próprias adagas e se estripar. Entendido? Depois de darem acenos de cabeça zonzos e entorpecidos, os guardas piscaram e esticaram o corpo. Escondi minha tremedeira. Feitiço. Controle mental. O que quer que Sandy tivesse feito havia funcionado. Eles me chamaram, mas não ousaram me tocar. Rissande sorriu para mim. De nada, sussurrou ele, conforme eu saía.